Oi, tudo bom? Meu nome é Lívia e hoje a gente vai conversar sobre transição planetária. Eu meio que resumi todos os meus conhecimentos e vou colocar ele aqui nesse vídeo, tá? E eu queria muito te avisar que eu estudei muito, tá? Eu estudei muito pra fazer esse vídeo, pra te falar isso, até porque eu estudei mais porque eu sou curiosa e eu quero saber tudo que tá acontecendo. Mas pra fazer esse vídeo, ele tem muito estudo, tá? Então, que eu não ia vir pagar de doida do nada, né? Tipo, então, eu acho que vai ser válido se você quer entender um pouco, tá? Primeira coisa que eu quero conversar com você são os yugas. Yugas são textos védicos indianos escritos há 1500 anos antes de Cristo, e tem gente que fala que é mais antigo ainda. E esses textos, esses yugas, falam sobre os ciclos do planeta Terra. E de acordo com essas informações, com esses textos, a gente estaria no quarto yuga. Que a yuga tem o conceito de a era da escuridão ou a ignorância espiritual. As categorias atribuídas nessa época são ansiedade coletiva, tecnologia avançada, mas consciência fragmentada, busca crescente de despertar espiritual. Então, você tem uma ideia? Isso foi escrito há 1500 anos antes de Cristo. Vocês linkaram aí tudo que eu falei? As características? Vai me dizer que não está acontecendo, vai me dizer que ansiedade, tecnologia avançada. E esse ciclo Kali Yuga é conhecido por ser fim de uma era. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ressonância Schumann, que é um fenômeno natural de ondas eletromagnéticas que acontece entre a superfície da Terra e a ionosfera. E a ionosfera é uma camada da atmosfera carregada eletricamente. Ela foi prevista matematicamente pelo físico alemão Winfried Otto Schumann no ano de 1952. O planeta Terra tem como base a frequência de 8 Hz. E hoje em dia essa vibração está oscilando muito. E o planeta já registrou frequências de 110 Hz. Todo dia, tem dia que tá 50, 62, tá uma loucura. E o que isso significa? O planeta ele tá elevando a frequência vibracional dele. E você mora no planeta Terra. E se ele eleva a frequência, você tem que elevar sua frequência junto. O planeta ele tá indo para 5D, a quinta dimensão. Ele tá saindo de uma dimensão de terceira para ir para uma quarta, quinta dimensão. E isso tem até uns sintomas físicos que tem uma galera que tá tendo eles, que eu vou te falar quais são, para ver se você tá sentindo. Ansiedade, insônia, zumbido no ouvido, sensação de não descansar, cansaço extremo durante o dia, irritação, hipersensibilidade e emoções intensas. E a vibração da Terra aumentando, saindo de uma terceira dimensão, é o fim de uma era, o fim de uma era de terceira dimensão. E tudo isso aqui lembra muito o papo de Kali Yuga, de 1500 anos antes de Cristo. O fim de um ciclo, o fim de Kali. E isso com tudo aquilo que já foi dito sobre Kali, como que seria essa época de Kali Yuga, é basicamente o que a gente está vivendo. E agora, o próximo ciclo, de acordo com os Yugas, de acordo com os Vedas, seria Satya Yuga, que é a Era do Ouro, também conhecida como Era da Verdade. E as características de Satya Yuga são alta consciência espiritual, harmonia entre os humanos e a natureza, telepatia e percepção expandida, pouca violência, uma longa expectativa de vida e uma forte conexão divina. E é vista como o período mais elevado da humanidade. Nossa, Lívia, mas o mundo tá ao suco do caos, tá tendo guerra, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Como que seria possível entrar nesse Satya Yuga onde todo mundo é muito bom? E aqui vem aquele famoso papo de separação do joio do trigo. Gente, eu não tô falando isso pra dar medo, tá? E se te deu medo, se te bateu um medo, é porque você sabe que você tá fazendo coisa que não é certa na tua vida, né? Porque se você pensa, tá, o planeta vai pra quinta dimensão, vai ser planeta mais elevado, se eu tô fazendo tudo certo, eu tô tranquilo. Mas se eu não tô fazendo tudo tão legal assim, aí eu vou falar, pra onde que eu vou, né? Então, assim, se te deu medo, se corrige. Se te deu medo, você sabe que você tá errando. Porque senão esse medo não ia existir. Você ia pensar, ah, não, eu
toda hora aqui com todo mundo, eu trato minha família bem, eu faço tudo certo, eu trato as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. Então não tem que ter medo, você realmente vai, né? Mas se você tem uma frequência baixa, aí você pode até olhar as frequências altas e as baixas. É, você tem que se corrigir, você tem que ser melhor, você tem que ser um ser humano melhor. E é bem isso, e então, tá na hora de mudar. Se isso tudo tá acontecendo, tá na hora de mudar. Tipo, se autorresponsabiliza por todas as coisas que você já fez de errado, conheça elas e corrige. Você pode pedir desculpa, você pode nunca mais cometer os mesmos erros, tipo, tá tudo na tua mão, entendeu? É uma coisa que eu vi que ninguém pode fazer por você, teu filho não pode fazer por você, é você por você, você por você. Por isso que é grandioso, porque é aquilo que eu sempre falo, que somos almas e aqui nesse momento físico aqui do corpo. Então, e você vê, e todo mundo fala, a Terra é um planeta escola. Então, se você, tua alma, você, o fragmento da tua alma veio aqui para aprender certas coisas e você passou a sua vida inteira repetindo ciclos, tá na hora de agir. Por mais difícil que seja, tá na hora de agir, porque foi isso que você veio fazer, entendeu? Você não veio aqui para ficar trabalhando, para ficar discutindo com os relacionamentos que você tem. Tipo, você não veio aqui para essas coisas, você veio para se desenvolver como alma. E tem também aquela frase, né? Fora da caridade não há salvação. E assim, pega essa frase como assim, pode ser mais leve, tipo, não preciso fazer uma caridade, eu não preciso ser bonzinho, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser correto com as minhas ações. É bem aquilo, eu tenho que fazer pro outro, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E é aquilo, essa frase ela é muito fácil de falar e é difícil de colocar na prática. Então coloca essa frase em prática, vai ser tipo simples assim. E aqui agora eu vou fazer a última ligação de todo esse meu estudo para você também entender melhor, colocar, interiorizar melhor na sua cabeça, tá? Vocês viram que o Trump, ele liberou a lista UFO. Ele liberou os aliens, ele liberou que existem vida extraterrena. Tipo assim, não é mais papo de maluco. Existe. E um detalhe muito importante aqui é que ele tá chamando os extraterrestres de seres multidimensionais. E o que seriam seres multidimensionais? Que agora eles não estão mais falando aliens, como sempre foi chamado. Tá mais em pauta seres multidimensionais. E o que seriam seres multidimensionais? Seriam seres que habitam outras dimensões mais elevadas. E nisso, o que é muito importante de você saber? Agora que o planeta, como eu disse, está indo para a quinta dimensão, ele está elevando a dimensão. Ele de terceira ele foi para a quinta. Então, a nossa percepção de realidade ela vai aumentar, porque a 3D é o que a gente vê aqui, sabe? E a quinta dimensão, pela matemática, é uma nova direção independente do que a gente consegue visualizar. E espiritualmente seria a expansão da consciência. E assim, esses seres, eles são de dimensões mais elevadas. E se a gente abrindo esse leque para mais dimensões, vocês entendem como tudo tá no momento certo acontecendo. Mas Lívia, por que ninguém tá conversando sobre isso? Por que não tem uma mensagem na TV plantando pro mundo para conversarmos sobre isso? O que a maioria das pessoas que estudam isso fala é que pro controle da população. Porque se você descobre se você descobre que você vai ter todo esse poder, tipo esses extraterrestres, eles têm umas tecnologias avançadas, né, pelo amor de Deus. E se eles tivessem dito isso pra gente antes, como que eles iam lucrar com gasolina, com petróleo, com eletricidade? Tudo isso é muito dinheiro, tanto que as maiores companhias que têm os maiores lucros, elas não querem que você saiba disso, porque um dia que chegar um extraterrestre aqui, que mudar tudo e não tiver mais que pagar um petróleo, que não tiver mais que fazer isso e aquilo, eles deixam de lucrar. Mas agora eles estão contando pra vocês desse jeitinho pequenininho porque talvez eles tenham outros planos, entendeu? Mas o que você tem que saber é que por que ninguém tá falando sobre isso numa mídia aberta? Porque
a mídia te controla, né? Lembra antigamente, então, que só tinha dois, três tipos de televisão, agora tem internet, né? A gente tá falando sobre isso, mas dizem que esses temas de vídeo, eles nem têm divulgação pelo YouTube, sabe? O YouTube não manda muito pra frente, mas eles não te contam, não sai no aberto assim pra falar, não, você tenha tempo, faça isso, faça aquilo, por causa do controle, entendeu? A religião, meu, falar de extraterrestre, a pessoa da religião pira, então é por isso que é tão meio que secreto ainda, né? Tá se abrindo, mas porém com talvez uma vertente de manipulação ainda da população. O que eles dizem é que vão fazer tipo umas holografias que vão meio que fazer a gente acreditar em outro Deus, entendeu? Tipo, num ser único pra fazer um governo total de todas as pessoas, um governo unificado, pra ainda controlar a gente. Porque a partir do momento que você sabe que tem esses seres têm muito a ver com o seu DNA, com seus códigos. Tipo, você tem, sei lá, 3 hélices, só que 2 hélices e 10 estão desligadas. Então, essa memória alienígena, por mais que bizarro saber isso, eles te deixam mais super poderoso, sabe? Sua telepatia vai aumentar, tipo, muita coisa que a gente não tem conhecimento, que falando aqui a loucura aconteceria. Então, se eles te contam uma outra história sobre os alienígenas que não vão te dar o seu próprio poder, vão te tirar o poder, que ainda vai te colocar no medo nessas mesmas situações, é, é bom pra eles, porque eles continuam ganhando dinheiro, eles continuam mandando em você e te prendendo aqui nessa realidade. Eu acho que uma coisa importante da gente falar aqui é trazer a neurociência, porque a neurociência mesmo fala que o que você pensa, você materializa. Então, o que você acredita meio que se torna realidade. A gente faz isso muito inconsciente, porque o nosso subconsciente é muito utilizado. Então, se você começar a pesquisar mais sobre isso e começar a ver coisa muito apocalíptica, não vá por esse lado, porque é capaz de tipo, se o coletivo, eu já fiz um vídeo disso, a gente como coletivo, a nossa mente, o nosso pensamento tem o poder de fazer as coisas se materializarem. Então, se todo mundo tá vendo guerra, isso, é, alienígenas vão matar todo mundo, isso se materializa. Então, você que já tá sabendo desses conhecimentos, faça a diferença. Se você for pesquisar mais sobre esse tema, não vá pelo lado que te dê muito medo. Se te der um pouco de medo, mas sempre pesquisa, que não é pra te dar medo, tá? Isso, basicamente, é um negócio que vai ajudar a gente, vai ser pro nosso bem. E pensa no, assim, é o que eu penso pra mim, pra você conseguir entender também um pouco melhor. É como se a gente estivesse num relacionamento abusivo, a vida fosse um namorado ruim, que a gente meio que aceita porque a gente nunca conheceu nada melhor, entendeu? É isso que tá acontecendo, tem que trabalhar, não quer trabalhar, os pais são narcisistas, sua esposa é sei lá o quê, tipo, você passa por várias provações na sua vida que você acha que é ruim, mas é porque a gente tá muito preso nesse controle. Então, quando esses, extraterrestres, essa nova terra surgir, vai ser tipo um relacionamento bom que a gente não conhece. Então tenta ver mais com esses olhos do que você ficar morrendo de medo, com muito medo. E lembra, a Terra ela tá mudando para a quinta dimensão. O que é preciso de você é só que você leve a sua vibração. Então você pesquisa aí a escala de Hertz, a escala Hawkes, que você vê basicamente porque tem vibrações baixas que são medo, culpa, vergonha, esses sentimentos abaixam, são de frequência baixa. Vitimismo é frequência baixa. Se você vê que você tá vibrando, você tá nos outros, que são coisas boas, é alegria, gratidão, são frequências altas. E também, e quando você pegar para analisar um pouco isso, eu acho que uma coisa importante é você falar, ai, mas minha vida é toda errada, como que eu vou conseguir ser grato? Você começar a olhar do ponto de assim, é meu ou é do meu ego? O meu ego acredita que isso é errado ou eu posso ver com outros olhos o que eu acho que é tão errado e ruim pra mim? Porque, igual eu perdi a minha mãe bem nova. E eu, na época, assim, eu me revoltei, fiquei bem com tudo. Só que eu parei de enxergar desse jeito e comecei a ver os positivos que aconteceram na minha vida. Eu me desenvolvi muito mais, claro que eu sinto saudade, eu gostaria que ela estivesse aqui, mas você tem que pegar o seu problema e fazer o limão do limão, sabe assim? E isso que eu falo do ego, ver da onde que tá te doendo, entendeu? Da onde que, por
Por que isso me dói? Tenta identificar muito da onde tá machucando em você, que isso também é liberdade. Então, é isso. Eu espero que eu não te tenha enlouquecido muito sua mente, mas eu acho que tá na hora da gente conversar sobre isso. Tá na hora, sabe? Aí fala, Lívia, mas como que isso tudo é verdade? Eu me nego a acreditar que a nossa vida é trabalhar todos os dias, igual um louco, no negócio que a gente não gosta, pra chegar em casa, pegar o celular e comprar coisa na Shopee. Perder o nosso tempo de vida pra ainda comprar uma besteira. Isso pra mim não faz sentido, não faz sentido. E fora o que eu trouxe aqui, todas as datas, todos esses momentos bem grandes estão casando tudo no momento que a gente tá hoje. Então, é isso. Um beijo.